E aí pessoal, tudo bem? Primeiramente eu queria fazer um esclarecimento a vocês. No vídeo anterior eu disse que eu começaria que hoje seria uma live. Por que não vai ser live hoje? Eu vou postar o vídeo. A atividade que eu pedi para vocês fazerem ontem tinha muita informação, então eu vou dividir este vídeo em duas partes, porque desta forma eu consigo detalhar melhor a explicação que eu daria a vocês. Então, neste vídeo, nesta primeira parte, eu vou corrigir o teste que ficou da aula passada, vou corrigir os exercícios que ficaram para casa também. Além disso, eu vou fazer os exercícios que eu pedi para vocês construírem ontem no vídeo anterior sobre o setor circular, aquele começo. Esta vai ser a primeira parte do vídeo, é este vídeo que vocês estão assistindo agora. Daqui a pouquinho eu vou postar para vocês o vídeo com que estava previsto para a aula de hoje. E na aula de amanhã, nós vamos conversar sobre os conteúdos que foram abordados neste módulo. Então, que foram abordados nessas duas primeiras aulas. Então, o objetivo das duas aulas antes da live é para que a gente possa ter condições de ter uma conversa mais produtiva no momento da nossa live. Lembrando que também, ainda essa semana, eu vou passar orientações para vocês sobre a prova canguru que vocês irão fazer na próxima semana, tá ok? Por este motivo que eu estou gravando mais um vídeo hoje com orientações para este capítulo. Então, vamos lá, começamos por esse teste 1. Os médicos e nutricionistas recomendam que uma pessoa beba diariamente no mínimo 2 litros de água. O professor da turma do 7º ano pediu aos alunos que registrassem em um dia a média de água que tomam. Vejam o resultado dessa classe na tabela apresentada na próxima página. Essa aí que vocês estão vendo aí, com o qual os alunos construíram um gráfico de setores. Menos de 1 litro. 25% dos alunos tomam menos de 1 litro. 25% dos alunos tomam de 1 litro a 1,5 litro. De 1,5 litro a 2, 45% dos alunos, e mais de 2 litros, 5% dos alunos. Apenas um grupo de alunos bebe uma quantidade de água próxima à quantidade mínima recomendada por dia. Assinale a alternativa que contém a medida do ângulo central que representará esse grupo. Então, o que vocês podem fazer para resolver esse exercício? 45% do que? O exercício deu uma dica. Qual a dica? Que foi um gráfico de setores. O gráfico de setores é uma circunferência, ou seja, o total disso é 360 graus. O que devemos fazer, então? Qual é o grupo de aluno que chega perto do recomendado, do mínimo recomendado? Esse grupo aqui, 45%. Então, a gente precisa calcular 45% de 360. Ou seja, se você fizer essa conta aqui, vai dar 162 graus. Se não sabe fazer essa conta, pode usar a calculadora ou então simplesmente multiplicar 360 por 0,45, que também vai dar 162, tá? Então, alternativa B de Bosque, tá bom? Sigamos em frente. No item de casa, calcule mentalmente as porcentagens a seguir e registre o raciocínio que você utilizou. Então, pessoal, se você ainda não domina a porcentagem através do cálculo mental, está na hora de começar a exercitar isso, hein? Porque ele é extremamente eficiente no nosso cálculo. Então, quando a gente fala 10% de 250, é a 10ª parte. Ou seja, é a 10ª parte. É a 10ª parte. Então, 10% de 250 é 25. Ok? Letra B. 25% de 200. 25% é a mesma coisa que o quê? Que quarta parte. Ou então, se você lembra disso aqui, 25%, quando você simplifica, dá 1/4, que é 0,25. Ou seja, é a quarta parte, É a quarta parte, ou seja, isso aqui é 50. 50% vocês já estão mais habituados, que é a metade. Então, aqui é 39. 75% de 800 é 3/4, tá? Ou então, se você não tiver lembrado, 75%, se você simplificar, dá para dividir isso tudo por 25. Dá 3 em cima, 4 embaixo, 3/4, tá? 3/4 de 800 é igual a 600. Quer fazer a conta? Então vamos lá, 800 vezes 3/4, que é a mesma coisa que 75%.
800 vezes 3 dá 2.400. 2.400 dividido por 4 dá 600. Ok? Então vamos lá. 20% de 350. Ó, 20%, se simplificar, é a mesma coisa que 1/5, quinta parte. Ou seja, isso vai dar 70. Se pegar 350 dividido por 5, 300, dá 70, ok? 1% de 120 é 1/100º, ou seja, só dividir isto por 100 dá 1,2, ok? Sigamos em frente. Item 2. Qual será a medida do ângulo central se cada setor for dividido em 360 partes iguais? Se você pega uma circunferência, 360 graus, divide por 360, vai dar quanto? 1, né, gente? 1 grau para cada parte. Da mesma forma, a gente vai assim por diante, ó. 360 dividido em 180 partes iguais vai dar 2. Então aqui, ó, 2 graus. Na letra C, 90 partes iguais. 360 dividido por 90 vai dar 4. Então, nós temos 4 graus. E aqui é fácil, né? 360 dividido em 3 partes iguais, 36 graus. 360 dividido por 5, 72 graus. Ok? Sigamos em frente. E aqui já tem a ver com o que vocês fizeram, ou deveriam ter feito. Para se obter um ângulo central de 90 graus, basta dividir o círculo em 4 partes iguais. Presta atenção nesse que eu não vou escrever. 4 partes iguais. 60 graus, para ter um ângulo de 60 graus, basta dividir o círculo em 6 partes iguais. Para ter um ângulo de 120 graus, 3 partes iguais. Para ter um ângulo de 15 graus, um setor circular de 15 graus, com ângulo central de 15 graus, basta você dividir o círculo em 24 partes iguais. E na letra E, para ter ângulos de 18 graus, você deve dividir o círculo em... Para ter um ângulo de 20 graus, você deve dividir o círculo em 20 partes iguais, tá ok? Só pedir uma licencinha rápida para vocês aqui. Prontinho, pessoal, estou de volta. E lição de casa corrigida. Vamos às atividades que eram para ter sido desenvolvidas na aula passada, que era onde vocês construíram ou fizeram, né, a circunferência no setor, né? Fez um círculo com 5 centímetros de raio, recortou e dobrou ao meio. Este círculo, quando foi dividido em 2 partes iguais, cada uma delas é chamada de setor circular. Qual é a medida em graus do ângulo central de cada setor circular? Ora, se você dividir uma circunferência ao meio, cada um desses ângulos centrais aí mede 180 graus, certo? Porque é a metade do círculo. Então, ó, abra um círculo e com um lápis trace a linha que dividiu em 2 partes iguais. Qual é o nome desse segmento de reta? Pessoal, quando você traça aqui, ó, de um lado a outro, isso aqui é o diâmetro, tá? Este segmento de reta é um diâmetro, ó, ele passa pelo centro da circunferência e vai de um lado a outro. Bom, falando de porcentagem, se o círculo completo corresponde a 100%, qual é a porcentagem relativa a cada setor que você acabou de construir? Você não dividiu em 2 partes iguais? Então, se dividiu pela metade, cada parte é 50%. Ok? Então, era isso que vocês deveriam ter feito. Ou, pelo menos, ter chegado perto disso. O que a gente vai fazer na sequência são desdobramentos desta primeira parte. Então, aí, ó, dobramos esse mesmo círculo em 4 partes iguais. Qual é a medida em graus do ângulo central de cada setor obtido? Se você pegou uma circunferência e dividiu em 4 partes iguais, 360 dividido por 4 vai dar 90 graus. Tá bom? Então, abra o círculo e com o lápis trace a linha que dividiu em 4 partes iguais. O que você observa quanto à posição de 2 segmentos de reta traçados no círculo? Pessoal, você lembra que você tinha traçado
na outra um diâmetro, certo? O seu desenho deve ter ficado parecido com isso aqui, depois que você reforçou com lápis. Está vendo que essas retas aqui, ó, os dois diâmetros são perpendiculares entre si? Ou seja, eles formam ângulos de 90 graus? Isso é uma observação importante aí, tá bom? Então, ó, como você deve proceder para dividir um círculo em 4 partes iguais, utilizando compasso, régua e esquadro? Bom, você vai traçar primeiro a circunferência com compasso. Com a régua, você vai traçar um dos diâmetros. Com o esquadro e a régua, você vai utilizar o quê? Você vai traçar o outro diâmetro de forma que seja perpendicular. Assim você vai ter o círculo dividido em 4 partes iguaizinhas. E por último, cada um desses 4 setores, quando a gente fala de porcentagens, a gente dividiu em 4 partes iguais. Se a gente pegar o 100%, que é o total, e dividir por 4, nós teremos 25% em cada uma dessas partes aí. Tá ok? Vamos lá. Dobre novamente o círculo em 4 partes iguais. Como você fez para dividir o círculo em 8 partes iguais? Você já tinha 4. É só você dividir ao meio de novo. Por quê? Você já estava aqui. É que aqui não vai dar para ilustrar isso. Você já tinha isso, certo? É só pegar e dobrar no meio. Olha o que vai acontecer. Tem mais aí, ó. Vai ter 8 partes agora, dobrando no meio de novo. Tá bom? Você dividiu cada setor em 2 partes iguais. Desta forma, qual será a medida em graus do ângulo central de cada um dos setores obtidos após se dividir o círculo em 8 partes iguais? Pega os 360 e divide por 8, o que vai nos dar 45 graus. E a porcentagem relativa disso? No item anterior, nós tínhamos 25%, certo? Estava dividido em 4. Quando a gente dividiu de novo, que mudou para 8, cada porcentagem vai ter exatamente a metade disso, ou seja, 25. Ó, 25 a gente vai dividir por 2, certo? O que vai dar 12,5%. Ok? Espero que você tenha enxergado isso, hein? 12,5%. Por quê? Não está diminuindo espaço? Diminuiu quanto? Pela metade do que foi o outro. Então, ele está ocupando a metade do anterior, que era 25. Tá bom? E, saindo um pouco dos desenhos para o procedimento dos cálculos, ainda considerando o mesmo círculo, responda. Como fazer isso? Para dividir em 16 partes iguais. Você ia pegar o quê? O setor do ângulo central de 45 graus e dividir ao meio. Não? Pega aquele que você fez lá em 8 partes iguais. Tá? Você vai pegar, você vai dividir ao meio de novo. O que você fez aí? Você está pegando esse de 8 e dividindo ao meio, você vai ter outras 16 partes. Ou seja, qual será a medida do ângulo central de cada um desses setores? Você não pegou 45 graus e dividiu por 2? Então você pegou lá os seus 45 graus e dividiu por 2. Se fosse decimal, você teria 22,5 graus. Como não é o caso, nós temos o que aqui? 22 graus e 30 minutos. Então nós temos aqui 22 graus e 30 minutos. Antes de chegar na porcentagem, vamos observar aqui, ó. Ao dividir 360 em 16 partes iguais, você obterá uma medida decimal para ângulo. Em alguns casos é possível usar esse tipo de número, mas ele sempre pode ser convertido em minutos e segundos. Veja, 3,6 graus, lê-se 3 graus e 6 décimos de grau. Desse modo, pode-se representar 3 graus mais 6 décimos de 60. Por que isso? Então vamos lá. Quantos minutos tem 1 grau? Não é 60? Então, 6 décimos de 60. Então aqui, fazendo as devidas contas, daí dá o quê?
3 graus mais 36 minutos, tá? Então esse foi um exemplo para exemplificar isso que nós estamos usando aqui, tá bom? Isso vai dar 22 graus e 30 minutos. Ora, não é a metade, vai acontecer a mesma coisa com a porcentagem. Se aqui nós tínhamos 12,5%, aqui nós teremos 6,25%, porque é a metade do anterior, que era 12,5%. Tá ok? Pessoal, dessa forma eu acredito que você já consiga responder este item 5, porque eu vou deixá-lo para você responder neste momento. E no próximo vídeo eu trarei para vocês a continuação desta aula. Então essa foi a primeira parte. Espero que tenha ajudado vocês com a atividade que vocês fizeram e na sequência nós avançaremos, tá bom? Até já, meu povo!